Ouro Preto aparece na história em 1698, aqui em cima pela capela do Morro São João e vai descendo a encosta. Então nós estamos aqui no começo da cidade. Então é uma das primeiras casas. O casarão, ele tem uma importância para a cidade, para Minas, para o Brasil, muito grande, por ter sido uma das primeiras casas de Ouro Preto. Ouro Preto começa a partir daqui. A minha história com essa casa começa com o meu pai vindo para cá. Quando eu tinha aproximadamente 5 anos, eu acompanhava. Ele fazia serviço, ele prestava serviço nessa casa. Ele fazia serviço de limpeza dos móveis, alguns serviços também de limpeza das áreas da casa. E eu ficava próximo à entrada da casa, sentado nas escadas que dão acesso à casa. E a partir daí, eu nunca tive acesso a essa casa, porque eu não tinha como entrar na casa. Eu era criança, em torno dos meus 5 anos, e eu não tinha esse acesso a essa casa. Meu pai trabalhava e eu ficava sempre na entrada dessa casa. E essa memória foi ficando comigo durante toda a minha vida. A história do meu pai, na antiguidade, começa nos anos 1956, 58, quando meu pai trabalhava de sapateiro na Rua Direita. Ele era um excelente profissional na área. Inclusive, uma senhora que chamava Domitila Amaral quebra o salto de sapato aqui nas ruas de Ouro Preto. Essa senhora era uma atriz de teatro e fazia várias turnês pela França. E essa artista, quebrando o sapato, procura uma sapataria em Ouro Preto. E a pessoa que era responsável por essa sapataria indica o meu pai como um ótimo profissional. O meu pai restaura o sapato dessa senhora e, a partir daí, o sapato fica em um excelente estado. Ele fica muito bom. Esse sapato, em 1958, segundo ele, esse sapato custava aproximadamente $500. E ele restaura esse sapato perfeitamente. Ela fica encantada com o trabalho que ele faz na restauração desse sapato. Ela começa a perguntar para ele se ele tinha algum conhecimento de antiguidade. Ele diz que conhecia pouca coisa, mas que achava a antiguidade fantástica. Ele morava na cidade, ele gostava de olhar os trabalhos das igrejas, ele gostava da cidade. E ela, vendo a habilidade dele, vendo a sensibilidade dele, ela começa a ter uma admiração grande por ele. E nessa admiração, ela começa a introduzi-lo no trabalho da antiguidade. Aí ele começa a trabalhar como sapateiro e também à procura. Ele começa a viajar nas redondezas de Ouro Preto à procura de objetos antigos incentivados por ela. E ela tinha uma relação grande com a antiga proprietária dessa casa, aquela senhora Lili Corrêa de Araújo, e ela começa, onde era o pouso Chico Rei, aqui em Ouro Preto, tinha uma loja, e meu pai começava a abastecer essa loja, procurando coisas, santinhos, mesas, móveis, garimpando coisas antigas no entorno da cidade de Ouro Preto. E, a partir daí, essa loja, ele começa a manter essa loja. Num determinado período, essa senhora volta para a França e ele continua trabalhando com a Lili Corrêa de Araújo nessa casa e fornecendo coisas, móveis que estavam aqui nessa casa, foram comprados por ele, muitos deles, no interior de Minas. Vários móveis que estão aqui, expostos, são móveis que foram comprados pelo meu pai, e meu pai vendeu para a senhora Lili e agora eles foram novamente restaurados e eu estou aqui
colocando esses móveis para serem vistos. São mesas, armários, objetos, tudo isso foram comprados pelo meu pai. A partir de um determinado momento, ele começa a trabalhar sem a Lili, né? E aí ele começa a trabalhar como antiquário e começa a comprar e vender para os turistas que passavam. Nós temos aqui uma cerâmica que se chamava Saramenha, que é uma cerâmica vitrificada, que foi produzida aqui na região pelo Barão de Saramenha, no século XVIII, XIX. A gente morava próximo, meu pai deixava as coisas do lado de fora da casa, os turistas passavam, se interessavam e ele foi comprando. E foi aí que começa a história da Antiguidade de Toledo, e aí que começa toda a nossa história nesse envolvimento nosso com a Antiguidade. O antigo proprietário foi vendendo peças da capela, né? E aí várias peças dessa capela foram recompradas para que elas voltassem aos objetos originais da capela. Era muito difícil conseguir objetos que se encaixavam nos lugares. Através do contato com o antigo proprietário, ele me disse para que as pessoas que ele foram vendendo, e eu fui atrás de algumas peças e consegui resgatar as peças originais da capela. Algumas em propriedade do antigo proprietário e outras através de colecionadores. E através disso nós voltamos a ter peças originais da capela, que é uma capela do século XVIII. O que me chamou muita atenção nessa casa para a reforma foi a minha história com a casa e também essa preocupação de ter para as próximas gerações manter isso vivo, essa memória viva, essa casa voltar à vida, pela importância histórica que essa casa tem. E ela pertenceu, segundo se tem informações, nós temos poucos documentos a respeito, aqui chamava Arraial do Ouro Podre, Morro do Pascoal. Então o Pascoal da Silva Guimarães, ele vem para cá no começo do século XVIII, né? Ele é um grande minerador e através da mineração, ele consegue um grande número de escravos e soldados. E esses escravos e soldados, segundo história, relatos, em 1708 ele tinha aproximadamente 2.000 homens nessa região. Essa casa me chamou a atenção que ela se encontrava num estado de grande decadência. Era uma casa que provavelmente não ia sobreviver muito tempo. E com isso eu fui me apaixonando por essa casa. Foi uma paixão enorme de começar a ter alguém que pudesse restaurar essa casa, mas esse sonho para mim era um sonho praticamente impossível, porque era uma casa que estava num estado muito difícil e eu não teria as mínimas condições de comprar. Mas o tempo foi passando, a gente foi conseguindo recursos. Ao longo de mais de 50 anos, eu consegui e meu pai comprarmos essa casa. E em 2008, nós começamos a restauração dessa casa. Essa restauração demorou quase 15 anos. Começamos essa casa pela reforma dos telhados, para segurar a estrutura de pau a pique. A casa, os forros já estavam com restos de pinturas caindo, o assoalho praticamente muito deteriorado, as portas, janelas. Então foi uma restauração ao longo de muitos anos. As pinturas que se encontram nessa casa estavam por baixo de várias camadas de outras tintas, e a gente foi fazendo uma prospecção onde conseguimos chegar à pintura, o marmorizado. Os tetos também, alguns forros foram recuperados, a estrutura toda recuperada. E esse processo se durou muitos anos. Pela dificuldade, conseguimos uma mão de obra, conseguimos pessoas habilitadas a fazer esse trabalho. E com isso, a gente foi, eu e meu pai, que ficou alguns anos comigo, comprei essa casa em 2008,
ele ficou comigo até 2010, quando faleceu, mas nesse período ele viu esse começo de restauração. A gente já tinha feito uma prospecção, já tinha começado a estruturar a casa, então ele começou a ver esse começo. E ao longo desses outros anos, eu fui, esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo desses anos, eu fui continuando a reforma, a restauração dessa casa. Como eu sou apaixonado por isso, né? O amor é imenso pela arte. Os meus filhos foram sendo envolvidos nisso também, né? O José e a Ana. A Ana é um pouco mais velha que o José e a Ana teve um conhecimento maior com o avô e comigo também. Ela se formou em museologia, né? A museologia foi muito importante, né? Porque nós estamos ligados aos objetos de arte. A museologia é muito importante na vida dela. E ela gosta, ela abraça isso com um envolvimento muito grande. O José também, envolvido também, brincava lá bem pequeno com o avô e comigo também. Ele começou a gostar muito. Inclusive hoje ele tem um bom conhecimento, tem um grande conhecimento, mesmo tendo pouca idade, mas tem uma boa visão, uma boa sensibilidade. Então todos eles estão envolvidos nisso. A Socorro, minha esposa, minha companheira, também, né, foi uma grande incentivadora. É uma pessoa fundamental em toda essa história, porque ela passou por todos esses caminhos, né, comigo. A gente já está junto há muitos anos. Ela incentivando também os meninos. Então os meninos também foram incentivados por ela. A gente viveu em casas onde a gente convivia com móveis, com os objetos todos os dias. E eles foram se envolvendo nisso também. Então, hoje eu tenho, né, o José, ele teve um período na França que foi muito importante para ele. Isso ajudou muito, ele visitando o museu, ele tendo conhecimento. Isso ajudou também a que ele gostasse da antiguidade. A Ana, da mesma forma, visitou muitos lugares. Também ficou envolvida pela obra de arte. Com isso, a gente conseguiu, né, juntos com a família, a gente conseguiu fazer a restauração dessa casa. O restauro dessa casa, os méritos são de todos nós. Então, acho que a família foi fundamental para que isso acontecesse. E se não tivesse eles juntos, a gente não tivesse unidos, jamais conseguiríamos fazer isso. Então, eu tenho que agradecer, né, essa oportunidade que Deus me deu de tê-los junto comigo para que a gente pudesse fazer isso juntos. Eu e meu irmão, a gente pôde acompanhar meu avô restaurando, conservando os móveis da loja, da nossa casa. E isso tudo foi muito importante para que a gente pudesse se apropriar disso tudo, entender a importância, valorizar, ver a casa em praticamente ruínas, o estado que ela estava e como ela está hoje. Então, participar desse processo, fazer parte dessa história é muito gratificante e faz com que a gente fique muito feliz de poder passar toda essa história, mostrar todo esse processo e incentivar as pessoas a preservarem, a conservarem e a manterem esse patrimônio que é tão importante aqui dentro da cidade de Ouro Preto. Uma outra curiosidade que temos nessa casa é a cozinha. A cozinha é um espaço muito importante da casa. E é onde que as pessoas se reuniam. Mais do que as salas, as pessoas ficavam conversando, comendo. Esse contato de Minas, né, é a cozinha. Onde que as pessoas se encontram, onde as pessoas conversam. Então, a cozinha é uma parte muito interessante da casa. Tanto que o espaço da casa, nós colocamos o nome de Jovita Cardoso de Toledo, que é a minha mãe, que era uma excelente cozinheira. Os ambientes da casa, eles foram todos pensados de forma que a gente pudesse proporcionar para as pessoas que vierem conhecer o espaço, o Centro Cultural Palácio Douro, uma experiência diferente. Então, desde a capela até as salas, a cozinha, são todos pensados com muito carinho e com um cuidado muito especial para que a gente possa viver experiências diferentes aqui.
O roteiro ele foi pensado de forma que o visitante ele pudesse conhecer alguns dos pontos principais da casa e associando isso a personagens ilustres que fizeram parte dessa história. Então a gente tem o Mirante do Barão de Saramenha, que conta um pouco, que traz, né, essa história do Barão de Saramenha, que viveu aqui na região de Ouro Preto. E ele traz para a região as cerâmicas saramenhas, que são cerâmicas vitrificadas, com uma característica muito única e bem especial. A gente tem também o Mirante do Visconde de Caeté. O Visconde de Caeté também foi uma pessoa muito importante na nossa história e que viveu aqui no Palácio Douro. E ele foi o primeiro presidente de província de Minas Gerais. Então a gente tem um mirante, um espaço pensado dentro desse roteiro, dedicado ao Visconde de Caeté. Sem contar o Complexo Minerador do Pascoal, que conta todo o processo de beneficiamento do ouro, desde como era a extração, até os tanques de decantação, o processo da bateia, onde a gente apurava esse ouro para ter o ouro em pó, para levar para as casas de fundição e ser fundido, temos os lingotes, as barras de ouro. Quando a gente veio de uma família muito simples, nós preocupamos muito com o trabalho social. E a nossa preocupação aqui é que isso, a Ana e o José Lucas, a nossa família está bem envolvida nisso. A gente quer trazer à comunidade um trabalho que eles conheçam, que eles possam trabalhar com a ferraria, com a carpintaria, com o trabalho de restauro. A ideia do palácio é fazer com que a população de Ouro Preto como um todo conheça a história da cidade. A gente vê muitas pessoas que não conhecem a história, por exemplo, aqui do Morro da Queimada, e pessoas que vivem no bairro, que vivem no Morro da Queimada. Então a ideia é a gente poder mostrar, contar e fazer com que essas pessoas conheçam essa história, vivam essa história. Serão todos bem-vindos.